Olá, meu caro amigo e minha cara amiga, que Deus abençoe em Cristo Jesus a sua vida, a sua família. E hoje eu quero tratar de um assunto essencial para os nossos dias, um assunto que tem se tornado escasso em partes no meio evangélico, no meio cristão, que é o assunto sobre a volta de Jesus e sobre os sinais que precedem a sua volta também. E o tema dessa mensagem de hoje é: Igreja, acorde, o noivo vem. Igreja, acorde, o noivo vem. Como base bíblica da nossa conversa, nós vamos de Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome ou roube, em outra tradução, a tua coroa. Queridos, em Apocalipse 3:11, nós temos um alerta do próprio Senhor à igreja de Filadélfia. E o próprio Senhor Jesus está alertando a igreja de Filadélfia a estar firme, a estar em posição de alerta. E essa mensagem, ela não se restringe apenas à igreja de Filadélfia na época. Até então a igreja de Filadélfia já passou. Hoje nós estamos vivendo um período pós-apocalíptico, aonde a igreja ainda está na terra, vivenciando partes de algumas profecias que estão se desenrolando para o futuro. E o versículo 11, onde o Senhor Jesus ele alerta a igreja, aconselha a igreja de Filadélfia a estar em posição de alerta, esta palavra, esta ordem, ela também deve fazer parte do nosso meio, parte do nosso cotidiano, parte da nossa existência, parte da nossa maneira de pensar, diariamente falando. Queridos, o que nós temos para guardar, conforme Apocalipse 3:11, é a nossa fé. É a nossa fé que deve ser defendida. Na primeira epístola de Judas, que é apenas uma epístola, ele ia tratar sobre a importância de assuntos sobre a salvação, como está escrito nos versos primeiros, mas ele disse que ele resolveu tratar sobre a importância de nós batalharmos pela nossa fé. A fé na pessoa de Jesus, a fé nas Escrituras, a fé principalmente na bem-aventurada esperança que a igreja, de forma ansiosa, espera, que é a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Só que para isso Jesus nos alerta a estar despertado do sono. Em Mateus, no capítulo 25, versos 1, Jesus narra uma parábola. Usa um casamento, a forma em que os noivos casavam, como se dava um casamento na tradição judaica, mas ele usa aquela figura de linguagem para dar sentido espiritual acerca do que vai acontecer no futuro. E ali ele fala sobre 2 grupos, sobre 10 virgens, e sobre 2 grupos. As 5 que estavam preparadas, porque saíram com suas lamparinas acesas, levaram azeite de reserva, e o segundo grupo de virgens foram aquelas que saíram com as lamparinas acesas, mas não levaram azeite de reserva. Não se precaveram.
não se prepararam suficientemente para o retorno do noivo. E o próprio Senhor diz que todas elas tosquenejaram, todas adormeceram, porque o noivo tardou. Faz 2000 anos em que a igreja está pregando, ou melhor, parte da igreja está pregando sobre a importância dela se preparar, de estar preparada, como está registrado em 2 Coríntios capítulo 11. Paulo diz à igreja no verso 2, 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, Paulo está dizendo: eu vos preparei como uma noiva que está aguardando o seu noivo. Eu preparei vocês como uma noiva santa, sem mácula e irrepreensível. Paulo usa uma analogia de linguagem, de figura de linguagem, em Efésios, no capítulo 5, sobre o casamento propriamente dito, mas ele faz algumas comparações sobre o relacionamento da noiva, ou seja, da igreja, com o noivo, que é o Senhor Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz que a igreja, a noiva, ela está adornada, limpa pela lavagem da palavra. Ou seja, a igreja está preparada. Há quem diga a igreja deve se preparar. Não, a igreja deve estar pronta para receber o noivo. A noiva deve estar pronta para receber o noivo. Esse período da história em que o Senhor fala sobre a parábola das 10 virgens, em que todas adormeceram, isto aponta para um tempo de declínio espiritual na vida de alguns. Nós estamos vivendo hoje um colapso na sociedade, um colapso na esfera religiosa, um colapso na esfera econômica, um colapso global. E o que é isso? Sinais que precedem a volta do Senhor. Em Mateus capítulo 24, os apóstolos lhe fizeram uma pergunta dizendo: qual será o sinal da tua vinda? E ele começa a desenrolar ali um cenário apocalíptico, pré-apocalíptico, dizendo que haveria guerra, rumores de guerra, e ele disse: não temais, porque é necessário que tudo aconteça. E ele usa a figura de uma mulher que está em dores de parto. Essas dores de parto, essas contrações, é o colapso na esfera global, mundial, aonde a igreja ainda momentaneamente está inserida, aonde a humanidade está passando por alguns desconforto, transtorno, em todos os sentidos da palavra, mas a igreja, a bússola de orientação, relógio escatológico da igreja é a Bíblia. E a igreja que está preparada, que está acordada, ela está em sinal de alerta, sabendo que todas essas contrações é o pré-anúncio de algo que está para acontecer a qualquer momento. Apocalipse 3,11, ele diz: eis que venho sem demora. Em Mateus, no capítulo de número 24, ele nos diz que nós devemos estar vigilantes. Mateus 24:36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho, mas unicamente o meu Pai. A igreja não sabe a que horas o noivo voltará para buscá-la. Na tradição judaica, o noivo saía da casa do seu pai justamente para buscar a sua noiva, quando tudo já estava preparado. E esse tempo da preparação da casa,
aonde a noiva seria acomodada, durava cerca de aproximadamente um ano, e ela esperava um ano aquele que lhe prometeu o noivado, aquele que lhe prometeu o casamento, aquele que lhe prometeu dividir uma vida a dois. Em João, no capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muita morada. Então, quando o noivo vinha, que ele vinha com seus padrinhos, com aquela comitiva, com tochas na mão, alegre, se alegrando, a noiva esperava porque sabia que a qualquer momento o noivo poderia aparecer. Coisa que as 5 virgens imprudentes, infelizmente, não estiveram preparadas suficientemente falando para receber o seu noivo. Elas ficaram de fora. Porém, os sinais que a Bíblia nos apresenta, esses colapsos que a Bíblia nos apresenta. Mateus 24, versículo 38, Jesus disse que assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus estava dizendo que naqueles últimos dias haveria uma depravação social em alta escala. As pessoas viveriam cada vez mais a seu bel prazer. As pessoas viveriam apenas para o trabalho. Muitos não teriam tempo para parar e para pensar acerca de sua alma, de sua salvação, da existência de Deus. Foi o que aconteceu no período de Noé. Durante 120 anos, como diz o apóstolo Pedro, a longanimidade de Deus foi estabelecida no período em que Noé começou a construir a arca. Apenas 8 pessoas se salvaram. No versículo 39, Jesus diz, e não perceberam. Nós acreditamos como pré-tribulacionista que o arrebatamento da igreja será secreto. Apenas a igreja verá o Senhor Jesus. O mundo não verá o Senhor Jesus na sua segunda vinda, acreditamos como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 28, que diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. O mundo não espera o arrebatamento da igreja. É só você ler com calma Hebreus 9, versículo 28. Quem espera pela segunda vinda de Jesus para a salvação, para a redenção, é apenas a igreja. Aleluia! Pastor, mas por que lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz que, em diante, versículo 9, que diz que todo olho verá, eis que venho com as nuvens, todo olho verá. Queridos, essa será, porque a volta de Jesus, na sua segunda fase, essa segunda fase ela se divide em 2 etapas. Primeiro para a igreja, segundo para Israel. E quando ele vier com poder e grande glória com os santos, nas nuvens todo olho verá, se dará na segunda parte da sua segunda vinda. Primeiro ele virá para a igreja e segundo ele virá para os judeus. Pois os judeus estará em grande aflição, em grande aperto. Aleluia! Está na hora de nós acordarmos do sono. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia. Apocalipse capítulo de número 20. Apocalipse capítulo de número 21. Para nós... 22, perdão. Versículo 11. Diz da seguinte forma, quem é justo,
Injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. O verso 12. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. A igreja, ela deve ter consciência de que seu noivo está voltando. E de que ela deve estar em santidade. Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Salmos capítulo 5. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Os limpos de mão e os puros de coração. Mateus capítulo 5. Sobre as bem-aventuranças. O próprio Senhor disse, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Versículo 11. Paulo diz à igreja de Roma, e isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado, rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Paulo está alertando a igreja que estava em Roma, dizendo que já era hora de acordar, de despertar do sono. E a igreja, quando ele diz, e digo a vocês que conhecem o tempo, a igreja conhece o tempo. Mas o que estão dormindo, o sono, é quando você se desliga dessa realidade. Você está cansado, está fadigado, você dorme. O sono propriamente dito, literal, você se desliga por algumas horas. Agora, o sono espiritual que Paulo está falando, que Paulo está falando em Romanos 13, e que Jesus está falando sobre na parábola, menciona na parábola das virgens, esse sono é espiritual. É quando você começa muito bem. É quando você começa bem, quando chega na metade e está findando a sua carreira de forma errada, dormindo espiritualmente, está acordado literalmente, mas espiritualmente a sua mente está bloqueada. Seu coração está bloqueado, a sua visão está cego espiritual, sua mente bloqueada, dormindo espiritual, desligado da realidade espiritual. Então a igreja precisa acordar nesses últimos dias, porque o noivo vem para buscá-la. Aleluia! Eu espero que você fique com essa mensagem. Acorde. Viva em santificação e santidade. Viva, trabalhe para Deus como se Ele voltasse amanhã. Se apegue com Jesus. Leia mais a Bíblia. Passe mais tempo em oração. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te desperte desse sono. Que Deus possa te chacoalhar em nome de Jesus, para que tu acorde desse sono. Para que as tuas faculdades mentais sejam aperfeiçoadas novamente. Para que teu coração não desague em dúvida, mas que Deus possa aumentar a fé no teu coração. Que a tua convicção possa ser centrada naquilo que a palavra diz, naquilo que está na pessoa de Jesus. Igreja, acorde, o noivo vem. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que você possa compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.